Aí. Então, a gente está aqui falando das principais guerras, né, da Antiguidade Clássica, da Grécia Antiga. Falamos da Guerra Médica contra os persas e depois falamos das guerras do Peloponeso contra os espartanos, Atenas versus Esparta, que enfraqueceu as fronteiras, né? Enfraqueceu assim o país e deixou aberto para invasão estrangeira, né? Antes disso, gente, agora antes de passar para o Império Macedônio, eu quero falar um pouco da mitologia grega, né? Porque é bem rapidinho assim, só para vocês terem uma noção do que é. Na época, era a religião deles, né? Religião baseada em vários deuses, né? Quando é baseado em um deus, a gente chama de teísta, né? E quando é mais de um deus, é politeísta, né? Então, lembre-se dessa palavra, politeísta, porque os gregos acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. Então, é chamada de uma religião politeísta. Quem reuniu, né, todas as histórias aí da mitologia de Zeus, etc., dos deuses gregos, foi o poeta chamado Hesíodo, e num livro, né, que ele junta num poema, que é chamado Teogonia. Eu tenho esse livro, se vocês quiserem eu coloco lá no drive da turma. É por causa desse livro que a gente conhece os mitos, a mitologia grega, né, que foi inspirado em em tudo, né, gente? Até hoje a gente tem isso na nossa cultura, impregnado na gente, é a mitologia grega. Seja lá vendo signos, seja no Cavaleiro do Zodíaco, seja. Muita coisa, gente. Tem muita coisa com o signo até hoje. Signo, não só o signo, toda essa a religião grega, toda a mitologia grega. Continuando, para falar mais dessa mitologia, então a gente tem que lembrar que esses deuses moravam num local específico, esse local era o Monte Olimpo, e cada deus tinha seu atributo especial ali, seu poder diferenciado ali. Eles eram imortais e tinham sentimentos humanos. O total de deuses eram 12. Eu não vou falar o nome deles todos, porque vocês não vão lembrar, né? Conseguir gravar 12 nomes assim, só de eu falar. Eu acho que isso também deve cair menos no Enem. Estou falando mais por curiosidade, porque estudar a Grécia Antiga, falar um pouquinho só dessa parte, não tem graça. Mas os mais importantes que a gente tem que lembrar é de Zeus, que era o principal, né? Poseidon, que é o irmão dele, e Hades, que é o deus do submundo. E aí tem outros deuses aí, Atena, Hermes. Afrodite, Hermes, exatamente. Tem vários deuses. E aí também tem os semideuses, como a gente viu lá o Ulisses, né? Ulisses não, como é que chama, gente? O Aquiles. O Hércules, todo mundo lembra do filme do Hércules. O Hércules também é um semideus dessas histórias de deuses da mitologia grega. É muito interessante, é legal. Tipo, chat. Perseu, é isso. É muito legal. Quem gostar. Depois eu vejo se eu acho alguma coisa para indicar para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Então vamos continuar. Então agora a gente vai para a aula 3, né? Porque aquilo lá era para ser da aula passada, só que não deu tempo. Tem muita bizarrice mesmo. É porque eles eram. Os deuses, eles tinham uma parte meio animal, né? Meio pessoa, meio deus, né? Eles tinham várias formas, então. Eles, exatamente. Ele aparecia em forma de animal, etc. Essas coisas. Mas continuando, então, agora vamos falar sobre nessa terceira aula, que era para ser a terceira começar agora, né? Que é o Império Macedônio e as contribuições da antiguidade, né? Da Grécia Antiga. Esse mapa aí, como vocês estão vendo, em roxo está os territórios que tinham influência da Macedônia. A Macedônia lá em cima, lá, ó, pertinho da Grécia, ali embaixo. Ó. Lembra do mapa que a gente viu lá? Aqui, ó. Só que agora ele está mais amplo.
E aí o império em essa cor aí, bege é o império do Alexandre o Grande, né? Que ele também é conhecido como Alexandre Magno. Cada pontinho azul aí do mapa, cada bolinha dessa, é uma cidade que foi criada por ele. E essa setinha foi da onde ele saiu e foi andando aí por aí, ó. Desse rolezão aí, foi dominando tudo isso aí. Ele dominou todo o império gigante. Chegando, pegou um pedaço da África, um pedaço da Europa e um pedaço da Ásia. Está na frente, né? Então, vou falar rapidamente para a gente não enrolar muito. Eu vou disponibilizar o material hoje e vou tentar mandar já a lista de exercício para amanhã já. Eu tô terminando ela. E vou mandar o material para vocês estudarem, para vocês reverem. Então, ele tem origem desconhecida, né? O Império Macedônio. Fala desses dois caras aí, né? Os dois principais que a gente estuda, que é o Filipe II, né? Que é o pai do Alexandre o Magno ou Alexandre o Grande. Esses dois da estátua aí do lado. O rei Filipe ele organizou um exército, né? Lá na Macedônia, como eu mostrei o mapa, ele ficava ali pertinho da Grécia, em cima da Grécia ali, das penínsulas. E então ele organizou um exército e foi expandir, como todo mundo ali fazia, os persas faziam, os gregos faziam, então eles foi fazer isso também, foi se expandir o território e dominou, chegou a dominar a Grécia, né? Ele atacou as cidades-estados da Grécia com diplomacia e com armas, ou seja, ele atacou conversando, mas também meteu porrada em todo mundo. Ele fez tudo que tinha que fazer, como político e como agressividade militar, força militar. Por quê? Porque a Grécia não era um estado único, né? Eram várias cidades-estado. Então o governo era dividido ali, como eu disse, por todo o lugar. Então isso facilitou também, além das guerras internas que estavam tendo, facilitou para ser dominado. Porque quem chegasse ali e falasse que era de um dono, ficava mais fácil. Era só pegar e derrotar todos os donos e ele se tornava dono de tudo de um cara só. Esse foi o Filipe II que fez isso, dominou, chegou a dominar as cidades-estados da Grécia, algumas cidades-estados. Ele chegou a ser aclamado, olha, pra vocês verem no mapa, ó, é o tanto que dominaram lá, ó. Ficou uma parte pequena, tá vendo? Só que tinha influência da Macedônia. Continuando. Ele chegou a dominar, né, o território grego, então a Macedônia chegou e dominou o território grego, acabou com a democracia, do jeito que era daquela época. E, e foi assim, né? Aí depois de algum tempo ele foi morto, foi assassinado, e o seu filho, né, substituiu então ele na cadeira ali de rei, né, do imperador. E o filho dele, então, é o Alexandre, o Magno ou o Grande, que ele ganha esse apelido depois, né, quando ele morre. Antes ele era só o Alexandre mesmo, depois virou Alexandre Grande pelos feitos dele, né? Tanto que ele dominou ali o Império muito novo. Então ele. O que o Alexandre o Grande faz? Ele continua esse expansionismo que o pai dele tinha começado lá no, começado, né? Continua expandindo o território e só que ninguém ficava quieto, não, gente. Toda vez que a gente fala que tem alguém expandindo o território, ocupando lugar à força, tem que lembrar que tem resistência, tem um povo ali que fica lutando e que morre, e sempre tem essas. Isso é um fato, ninguém é dominado sem luta. Sempre tem a luta, tanto lá na escravidão como aqui na Grécia. Então, a Grécia, os povos, o Macedônio, chegou, o Império Macedônio chegou lá para dominar, os gregos resistiram, tiveram gregos que resistiram, sim. Lógico que quando a gente vai ler nos livros de história, a história deles não tá lá, né? Porque eles não sabiam, né? Muitos de baixo que lutavam, não sabiam escrever, não sabiam ler. Então, a gente não sabe por isso, mas sabe que isso é histórico da nossa espécie. Então, sempre tem um pessoal que vai reagir e vai lutar. Vamos continuando. Então, Alexandre substitui o pai dele, né? E parte para o Oriente, para dominar ali o Oriente. E aí ele domina a Pérsia, a Síria, a Fenícia e a Palestina,
que era governada por um cara chamado Dário III. Lembra que eu falei lá, o Dário? Ele era o pai, né? Depois ele morre, vem o como é que chama? O Xerxes. Xerxes. Isso. Eu tava na cabeça do Leônidas e não lembro do Xerxes. Aí... Então aí ele domina, né? O Alexandre, ele chega aqui, ó. Ele vem pro lado de cá e sai daqui, desce, vai passando por aqui, desce lá pro Egito, depois eu falo um pouquinho dessa parte, passa pela Fenícia e vai, ó. Lá pro Oriente, pra lá é o Oriente. Vai, ó, passa pela Pérsia, domina aqui e dá a volta. Então, quando ele chegou ali no Egito, e os persas ainda estavam lá. E aí o povo do Egito achava que o Alexandre estava ali para libertar eles, recebeu ele ali como se fosse um herói, salvando todo mundo ali, mas era só mais um imperador, né? Se a gente for parar para analisar. Ele só estava ali dominando outro povo, não estava libertando dos persas, mas o povo aclamou ele como um libertador, né? E chamando ele de reencarnação do deus Amon, sucessor dos faraó. Então teve todas esses elogios para ele. Então, conforme ele ia expandindo o território, ele ia levando cultura para os lugares. Ele ia criando centros de irradiação da cultura, ou seja, ele tentava acabar com... Acabar não, criar... Eu acho que meu tempo de gravação tá acabando. Eu não sei, eu acho que tá aí. Deixa eu continuar aqui. Ele espalhava a cultura. Para onde ele ia, ele espalhando a cultura, que é a gente conhece como cultura helenística, que é essa mistura da cultura grega com a cultura macedônica. Então, essa mistura, essa mistura da cultura deles, o Alexandre, onde ele ia, ele criava um centro de cultura que divulgava isso, essa cultura, a ciência, divulgava as artes, a literatura, tudo. E isso tornou a língua grega como a língua principal idioma das pessoas que tinham instrução naquela época, as pessoas estudavam, quem estudava naquela época falava em grego, tanto que ele espalhou, sabe, a literatura e a língua da grega se tornou muito importante. Então, como eu disse, né, isso faz a cultura helenística existir. Helenístico vem do designação, né, fala do povo grego, né? Significa que era origem. Como é que eu falo? Dá nome aos antigos gregos que viviam na terra dos helenos, né? Vamos dizer assim. Chamavam aquela terra ali os povos helenos, entendeu? A terra da Grécia ali. Então é helenos. É o nome que eles chamavam, aquele local. Então aí vem o declínio, né, do império. Como eu disse, a história é cíclica, então ela tem um auge e tem um declínio. O declínio do Império Macedônio, ele começa depois dele conquistar o Egito, né? O Alexandre, ele parte, venceu o Dário, vai para frente, vai lá para a Mesopotâmia, e depois alcança o Rio Indo, lá na Índia, né? Mas aí ele morre de febre, simplesmente morre de febre, com 32 anos de idade. Ou seja, antes dos 32 anos de idade, ele tinha criado esse império gigantesco que a gente viu no mapa. Por isso que depois que ele morreu, esses feitos militares dele levou o nome dele como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Ele não tinha filhos, então por ele não ter filhos, os generais de guerra dele lutaram ali para ver quem ia assumir o lugar, né, de imperador. E aí se formou, depois disso, 3 reinos, que ficou quase um século, quase 100 anos, esses 3 reinos depois da morte dele existiu. Só que aí, como tem muita luta interna, muita pobreza, e Roma surgindo ali como uma nova potência, os macedônios entraram em declínio e depois de 2 anos eles foram dominados. 2 anos não. Depois de algum tempo eles foram dominados pelos romanos também. Então vamos falar um pouquinho para acabar
das contribuições, né, dos gregos para os dias atuais, né? Vocês entenderem o que sobrou para hoje em dia. Exatamente, o cara morreu de febre, né? Bem. Acontece, né? Então vamos lá. O legado que os gregos deixaram para a gente. A primeira coisa é a democracia, né? A gente não pode esquecer da democracia, porque até hoje a gente usa a democracia não na forma como eles usavam, né? Porque lá os cidadãos, como eu disse, era limitado, né? A só os homens livres. Então a democracia ela se aprimorou com o tempo, se complexou, ficou mais complexa, né? Ficou mais complexa. Chegou até os dias de hoje, do jeito que ela está hoje, que a gente é a melhor forma de governo que a gente tem até hoje, do jeito que ela está. Ela ofereceu um modelo para a democracia atual, né, como eu disse, e muitos países usam. Um dado de 2015 diz que 125 países dos 195 que existem no mundo eram democracia lá em 2015. Eu não sei se hoje esse dado continua assim, mas são muitos países. A filosofia, né? Eu acho que o professor de filosofia já falou para vocês isso aí, que trouxe o espírito crítico, né? Antes que as pessoas nunca não se perguntavam das coisas, mas as respostas eram baseadas no que os deuses falavam. Por exemplo, vai chover hoje? Os deuses vão saber. Se eu for lá e fazer um sacrifício de tomate, sei lá, se eu for lá e fazer uma oferenda de alguma coisa, talvez não chova porque eu fiz a oferenda. É assim que eles acreditavam. Então a crítica era isso. Então o espírito crítico nasce ali na Grécia, né? Eu não sei se eu posso dizer que nasce ali na Grécia, mas que a gente tem de conteúdo escrito é lá. E os primeiros caras que pensam isso, que pensam o mundo além dessa coisa de deuses e mitologias, além como é que eu posso dizer, da mitologia mesmo, da religião, da religião da época. Então, eles são os pré-socráticos, né? Porque eles vieram antes de Sócrates, chamados de filósofos da natureza, porque depois vem Sócrates, né? Mais para frente vem Sócrates, que traz as questões humanas, né? Subjetivas, com aquele método chamado maiêutica, que é o método de ficar fazendo pergunta atrás de pergunta, até a pessoa entrar em contradição. Então ele vai fazendo pergunta, a pessoa entra em contradição e as próprias certezas não são mais certezas. E por isso ele foi condenado à morte. Ele teve que beber veneno, né? Vocês devem ter visto. Devia mesmo, ele enchia o saco, né? Imagina, o cara preferiu beber o veneno do que parar de fazer o que ia fazer. Ele foi condenado por corromper os jovens e enfrentar o governo. E não respeitar os deuses, é claro. Aí depois vem Platão, né, que era aluno de Sócrates, que fundou a academia, né, que era a primeira instituição de ensino, só que era só para filósofos naquela época, né, porque não existia ainda as outras ciências do jeito que a gente conhece. Então foi ele que criou. Vocês estão fazendo um cursinho para entrar numa universidade. A universidade é conhecida como academia exatamente porque Platão lá atrás fundou a primeira academia para formar mentes críticas pensantes que eram filósofos na época. Ele escreveu tudo que a gente sabe sobre Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito. Ele não aceitava a democracia, ele preferia a república. Eu não vou entrar em detalhes, porque provavelmente o professor de filosofia já deve ter entrado. Aí depois vem o Aristóteles, que era aluno de Platão. Ele traz o método do empirismo, né, que é do conhecimento à base da experiência, dos sentidos da gente, ele traz esse método científico, né, do empirismo, que é muito importante até hoje em dia. Aí tem outros pensadores, que é o Pitágoras, vou dar alguns exemplos. O Pitágoras na parte da matemática, né, da geometria.
O Hipócrates, que está no juramento de todos os médicos, quem quer entrar na área da medicina aí, o Hipócrates, o juramento de todos os médicos é o juramento de Hipócrates. Ele foi um dos primeiros que estudou doenças a partir dos sintomas delas. E também existiram, lá no período helenístico, algumas correntes filosóficas, como cinismo e estoicismo e etc., que estudava a busca da felicidade, a partir do valor individual. Aí na história a gente tem o Heródoto, né, que como eu disse, que era considerado o pai da história, que relatou as guerras médicas. Aí tem dois outros historiadores, que é o Xenofonte e Tucídides, que narraram a Guerra do Peloponeso. Na artes tem o teatro, tem a escultura, as músicas, as pinturas, a literatura, a arquitetura, muito importante. E, para finalizar, as Olimpíadas, né, que a gente não pode esquecer, que até hoje estão acontecendo, né, que era uma forma de celebrar a paz, onde os melhores guerreiros das cidades e estados, eles se transformavam em atletas e disputavam alguns jogos ali, né, para fazer a melhor competição. Foi algum tempo as Olimpíadas parou, né, durante algum tempo, e foi recuperado depois com a iniciativa de um barão, né, um barão chamado Coubertin, e foi no ano de 1896 ele voltou, né, porque tinha sido cancelado durante algum tempo. Aí